أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum a todos, irmãos queridos e irmãs queridas. Estamos com vocês. Mais uma programação ao vivo da nossa página Islam Fala, o grupo de estudos islâmicos no Brasil. Inshallah, como está escrito no título do programa do ao vivo, inshallah, iremos falar sobre as sabedorias da festa do sacrifício, Eid al-Adha. Me dá um tempinho somente para compartilhar com nossos grupos e em breve a gente começa falando sobre o assunto. Podem aproveitar Takbirat al-Eid, as testemunhas, né, as glorificações do Eid al-Adha. Tudo bem. Bismillahirrahmanirrahim. De novo, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o mensageiro de Deus e sua família purificada. Estamos com vocês, irmãos queridos e irmãs queridas. Estamos em São Paulo, fazendo essa programação ao vivo, essa transmissão ao vivo. O Centro Islâmico Imam Mahdi de Diálogo no Brasil. E essa noite vamos falar sobre as sabedorias, né, da festa do sacrifício, Eid al-Adha. Sabem, no último mês no calendário islâmico, o mês chamado Dhul Hijjah, o mês da peregrinação a Meca. Literalmente nós podemos traduzir assim: o mês da peregrinação a Meca. O que acontece nesse dia? E nesse dia, os peregrinos precisam matar um carneiro, né, um gado, para aproximar de Deus. Essa matança, esse abate, né, degolar um carneiro, faz parte da peregrinação, faz parte dos rituais da peregrinação a Meca. Mas de onde veio, né, esse ritual, essa prática? Quem recomendou, ou seja, quem estabeleceu isso para os peregrinos, para eles realizarem na peregrinação a Meca? Tudo começou com um sonho. Vou contar um pouco a história da festa do sacrifício e depois vou contar para vocês alguns pontos importantes dessa festa abençoada, Eid al-Adha, que acontece no 10º dia de Dhul Hijjah, dia de festa do sacrifício. Como eu falei, tudo começou com um sonho. Quando o profeta Abraão sonhou que está matando seu filho, está cortando o pescoço do seu filho Ismael, e percebeu que seria uma ordem de Deus. Talvez vier na cabeça: como assim? Se eu também ver no meu sonho que estou matando alguém, tenho que cumprir? Será que acontece assim para nós também? Funciona assim para nós? Pessoas comuns também? Na resposta a gente fala não. Os sonhos dos profetas nunca podem ser falsos. Isso é uma regra. Prestem atenção. Vou repetir de novo, porque é muito importante. Os sonhos dos profetas, dos mensageiros, nunca podem ser falsos. Sempre os sonhos deles são reais. Sempre tem sabedorias, ou seja, sempre tem uma ordem de Deus para eles. Quando
o Abraão viu o sonho que ele está matando seu filho querido, Ismael. Ele já sabia, já tinha certeza que, olha, eu sou um mensageiro de Deus e meu sonho é diferente com o sonho das outras pessoas. Então, isso seria uma ordem de Deus. Prestem atenção, uma ordem de Deus. Mas, será que Deus oprime as pessoas? Deus mandou matar uma pessoa inocente. No sonho do profeta Abraão, mandou matar o filho dele, que não tem nada a ver com seu pai, Ismael. Isso seria uma opressão? E a gente conta a história. Em primeiro lugar, gostaria de ler os versículos do Alcorão Sagrado que foram revelados sobre essa história, que seria a origem, a base da festa do sacrifício. No capítulo 37, versículo 102, 103, 104, 5, 6, 7, Deus conta essa história, essa passagem da história humana que pertence ao profeta Abraão e seu filho Ismael. O que Deus fala? Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين. E quando chegou Ismael à adolescência, seu pai lhe disse: ó meu filho, sonhei que te oferecia em sacrifício. Que opinas? Respondeu para o pai: ó meu pai, faz o que te foi ordenado. Encontrar-me-ás, se Deus quiser, entre os perseverantes. Outro versículo. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. E quando ambos aceitaram o desígnio de Deus, e Abraão preparava seu filho para o sacrifício, então chamamos: ó Abraão, já realizaste a visão, em verdade. Assim recompensamos os benfeitores. E Deus continua assim: Inna hadha lahu al-bala'ul mubin, wa fadaynahu bidhibhin azim. Certamente que esta foi a verdadeira prova, e o resgatamos Ismael com outro sacrifício importante. Al-Azim, essa palavra Azim, literalmente podemos traduzir como magnífico, mas na tradução de professor Samir Al-Hayek, traduziram assim, como outro sacrifício importante. Mas se a gente quiser traduzir literalmente, tem que utilizar outro sacrifício magnífico, importantíssimo, algo que tem muito valor. Tudo bem, isso é a história. O profeta Abraão sonha, e nós deixamos aquela introdução, que os sonhos dos profetas são diferentes com o sonho dos outros demais. E a ordem de Deus, simplesmente. O sonho do profeta Abraão, naquela situação, naquela circunstância, era uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus. E no versículo conta, o profeta Abraão falou com seu filho Ismael: o que você opina? O que você acha? E falou para seu pai: Ya abati if'al ma tu'mar. Faça o que Deus te ordenou, ou seja, o que te foi ordenado. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Você me encontrarás, se Deus quiser, entre os perseverantes. Quando o profeta Abraão levou Ismael para um lugar determinado,
o mesmo lugar que Deus já tinha ordenado, determinado para eles. Ele encontrou 3 vezes a manifestação do diabo. O diabo se apareceu para o profeta Abraão em figura humana e começou a falar, sussurrar: olha, Abraão, será que esse Senhor te ama? Te ordenou matar teu filho. E toda vez Abraão pegava uma pedra, né, tirava uma pedra da terra e lançava sobre ele, jogava sobre ele, para se afastar, para ele ficar afastado. 3 vezes o profeta Abraão fez isso. E finalmente chegaram num ponto certo, determinado, e tentou degolar, simplesmente. Queria matar seu filho, já tinha ordenado. Mas Deus fez com que a faca não funcione. Não funcionou. E o profeta Abraão não conseguiu matar seu filho. E Deus mandou o arcanjo Gabriel, mandou com o arcanjo Gabriel um cordeiro, para que o Abraão o degolasse, né? Oferecia ele, aquele cordeiro, como um sacrifício, em vez de Ismael. Esse sonho, essa história, era uma grande prova na vida do profeta Abraão. Será que ele, pela ordem de Deus, pode matar a coisa mais preciosa, a coisa mais querida que tem na sua vida? Deus queria testar a firmeza, a resistência na religião de Deus do profeta Abraão. Queria testar ele. E o profeta Abraão passou positivamente. Aquela obra do profeta Abraão era tão grandiosa que Deus mandou fazer parte da peregrinação a Meca. E hoje em dia, os peregrinos vão para Meca, num deserto chamado Mina, bem no último, né? Nos últimos dias da peregrinação a Meca, no dia 10º, né? No meio, na verdade, não é o último. No dia 10º. Porque o dia 13º vai finalizar, né, a peregrinação a Meca. E o que aconteceu? Isso faz parte da ritual da peregrinação a Meca. A obra do profeta Abraão era tão abençoada, tão sagrada, tão importante, que Deus colocou ele no meio das rituais da peregrinação a Meca. Isso quer nos dizer que no caminho de Deus, se você tivesse 2 opções, ficar firme no caminho de Deus ou perder o que você gosta, o que você ama, o que você aprecia muito, você tem que escolher o lado de Deus. Você tem que sacrificar tudo que tem, todas as coisas queridas que tem, se você vai ficar firme no caminho de Deus. Segundo as narrações da nossa religião, é muito recomendável na noite de Eid, amanhã à noite, né? Amanhã seria o dia da Arafah, o dia 9º do Hajj, também é um dia muito abençoado, muito sagrado, muito, muito sagrado. Irmãos queridos, esse dia é conhecido como dia do arrependimento, dia da mudança, dia do reconhecimento. Inshallah, no Centro Islâmico Imam Mahdi, a gente vai recitar uma súplica, a súplica do Imam Al-Hussein, alayhi salatu wassalam, que é uma súplica muito abençoada. Segundo a tradição islâmica, é bem recomendável na noite da festa do sacrifício, os crentes ficam em vigília, né? Não dormem naquela noite. Fazem o banho completo, né? Para aproximar a Deus. Como você se purifica para a oração, você vai tomar banho, tem um ritual. Vou explicar muito rápido, uma breve explicação, como fazer banho completo. Você tem que ter, em primeiro lugar, a intenção. Eu vou
me purificar desse jeito que Deus me ordenou para me aproximar a Deus, me aproximar de Deus, desculpa. E depois você tem que lavar sua cabeça e seu pescoço. E depois seu lado direito e depois esquerdo. Isso seria o banho completo segundo o Islã. É muito recomendável fazer isso. E depois é muito recomendável visitar o túmulo ou santuário sagrado do Imam al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Se você for viajar para Iraque, para a cidade do Imam al-Hussein, vai lá, visita o Imam al-Hussein. Se não puder, aqui mesmo do Brasil, manda uma saudação para esse grande homem, o Imam al-Hussein, alayhi salam, o neto do profeta Muhammad. Uma outra coisa que é muito importante sobre a festa do sacrifício, inshallah, em breve a gente entra falando sobre as sabedorias. Estamos deixando todas essas introduções porque são precisas, né? São coisas que precisamos aprender. Fazer jejum nesse dia é o proibido. Os muçulmanos não devem jejuar nesse dia. Não devem jejuar neste dia. Sabem, nas histórias pré-islâmicas, o que acontecia? Tinha coisas parecidas a oferecer o sacrifício. Até mesmo entre o povo indígena aqui na América Latina e outros países também, outras regiões do mundo, sempre entre os povos tinha uma coisa como sacrifício, né? Às vezes matavam uma pessoa, às vezes matavam um bebê, né, um recém-nascido, como um sacrifício, e eles pensavam que, olha, para agradar nossos senhores, nossos deuses, nossos ídolos, nossas imagens, a gente tem que oferecer esse sacrifício, né? Na época de Jahiliya, na época da ignorância em Meca, né, antes do surgimento do islamismo, os politeístas, idólatras, também faziam a mesma coisa. Matavam os camelos, não sei, vacas, carneiros, e jogavam o sangue dele na parede da casa sagrada de Deus em Meca. Mas Deus não aceitou, não aceitava. Deus falou no Corão Sagrado, tem um versículo no Corão Sagrado muito interessante, capítulo 22, versículo 37. Sobre esse ato dos politeístas, Deus fala assim: "La yanala Allah luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadhalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin." Nem suas carnes, nem seu sangue chegam até Deus, outro assim, alcançai a vossa piedade, vosso temor a Deus. Assim, vos sujeitou, para que o glorificais, por haver-vos encaminhado a núncia, a ordem, a lembrança, pois a bem-aventurança aos benfeitores. Então, Deus veio no islamismo, mandou para o mensageiro de Deus, invalidou, ou seja, criticou sobre esse ato dos politeístas e reestabeleceu a obra do profeta Abraão. Para se aproximar de Deus, você tem que matar um carneiro, um animal, e daqui para frente a gente fala, e depois o que fazer com a carne deles. Tudo isso tem que ter na sua mente, a intenção deve ser isso. Eu vou fazer isso para me aproximar a Deus, eu vou fazer isso porque Deus me ordenou. Isso é muito importante. Porque eu quero cumprir minha missão nessa vida. Nossa missão é isso, agradar nosso Senhor e seguir os passos, ou seja, a ordem de Deus. A ordem de Deus era isso. Mas pessoas politeístas naquela época inventaram algumas coisas e pouco a pouco esqueceram completamente. E veio o mensageiro de Deus, o profeta Muhammad, e restabeleceu de novo aquelas rituais que foram estabelecidos antigamente, tinham estabelecido pelo profeta Abraão. Então, para Deus aceitar nosso sacrifício,
A gente tem que ter temor a Deus, tem que ter piedade, tem que sentir a presença de Deus nos todos os momentos da nossa vida. Assim Deus aceita nosso sacrifício. Em qualquer coisa. Você ajuda uma pessoa, um seu próximo, um pobre. Se você quer exibir, se você quer somente ser visto, a pessoa olha para você falando na sua ausência, olha, essa pessoa ajudou tão pessoas, né? Fazendo hipocrisia, né? Fazendo isso para fazer fama, né? Ajudando outras pessoas para fazer fama. Isso é ao contrário de taqwa, ao contrário da piedade, ao contrário de temor a Deus. Temor a Deus nos ordena, olha, Deus está observando, então faça a coisa certa para Deus, com toda a sinceridade, para se aproximar dele. Não para ficar grande no olho das outras pessoas, não para fazer fama, né? E é assim que Deus ordenou, e a gente tem que seguir essa ordem de Deus. O Alcorão Sagrado fala, desculpem, uma outra coisa, já estamos falando sobre as sabedorias, já entramos. Em primeiro lugar, falamos sobre a questão da proximidade de Deus, aproximar de Deus, tendo uma boa intenção, tendo sinceridade nas nossas ações. Como o profeta Abraão tinha sinceridade. Passou aquela prova que Deus deixou na sua vida com orgulhoso, sim, sabe? O profeta Abraão passou assim, com muito orgulho, com muita honra. Deus já tinha ordenado algo para ele foi cumprir, e Deus viu que Abraão tem firmeza no caminho dele, tem resistência no caminho de Deus. Quer deixar tudo para trás para agradar seu Senhor. Ele quer manifestar toda a submissão a Deus. Ele quer ser um servo obediente. Isso seria a primeira sabedoria da festa do sacrifício, que é muito importante a gente tirar essa lição para a nossa vida. Se você quer fazer algo, um bom para outra pessoa, na tua mente, na tua intenção, deve somente existir Deus. Eu faço isso por Deus, para Deus, não para agradar ninguém. Porque esse meu Senhor está me olhando, está me observando, e quem me recompensa é Deus. Se eu cometer algo errado, quem me castiga é Deus. Isso é uma lição muito grande. Outra coisa, tirar a ganância, né? Tirar a ganância da vida dos crentes. O crente não pode ser ganancioso. Ele tem que ficar contente daquilo que Deus deu para ele, sustentou ele, agraciou ele. Ganância é uma das más características, uma das más condutas, né? Um dos defeitos que um crente pode ter. O crente tem que ser satisfeito. O crente tem que ser contente. Isso também seria uma outra sabedoria da festa do sacrifício, não tendo ganância. Outra coisa, segundo a fala do mensageiro de Deus, nós falamos, olha, no islamismo, segundo muitas tradições, temos muita ordem que fala, vocês, muçulmanos, durante o ano, se tiver dinheiro, mata uma vaca, camelo. Camelo é muito pouco aqui no Brasil, né? Somente acha no zoológico. Por favor, depois disso não vão buscar um camelo no zoológico de São Paulo para matá-lo, não. Se achar uma vaca ou um cordeiro, né? Para fazer o quê? O profeta Muhammad fala assim, você mata, degola e distribui a carne entre os pobres. Na sua última peregrinação, ou seja, na peregrinação de despedida do profeta Muhammad, olha a generosidade do mensageiro de Deus, como considerou os pobres da cidade de Meca. Ele levou junto com sua caravana
100 camelos. E mandou degolar aqueles camelos e mandou distribuir a carne deles entre os pobres necessitados da época. 100 camelos. O mensageiro de Deus, em uma das palavras, fala a sabedoria por trás de sacrifício, né? Seria isso, que a gente considerar a vida difícil dos pobres. Você mata um carneiro e distribui a carne para os pobres, né? Deixa eles consumem também proteína, né? E tem uma ordem que do mensageiro de Deus fala claramente, dão, ele fala assim, dão do carne do sacrifício para os pobres, para os necessitados. Uma outra coisa que é muito interessante, a gente agradecer das bênçãos de Deus. Na festa do sacrifício, uma das coisas que é muito recomendável, fazendo agradecimento, sendo servo grato, né? Por ter recebido, né? Muitas bênçãos de Deus, muitas graças de Deus. O Alcorão Sagrado fala assim, temos um versículo e vamos encerrar nosso programa. وَلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَلَا مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Porque Deus estabeleceu a peregrinação a Meca, o sacrifício, tudo assim por diante, para testemunhar os seus benefícios e invocar o nome de Deus, testemunhar os seus benefícios e depois agradecer por receber esses benefícios e invocar o nome de Deus nos dias mencionados sobre o gado com que ele os agraciou para o sacrifício. Comei, pois, dele, alimentai-o necessitado e pobre. O Sagrado fala assim, você mesmo alimenta, né, se alimenta e também alimenta outras pessoas também. Dá para eles comerem, consumem destes carnes. Então, a religião islâmica, sempre falamos, é uma religião, não é somente individual. Você vai lá, fica na tua casa praticando a religião. Não. Prestem atenção. A religião islâmica não é uma religião individual, particular para você. Essa religião é uma religião social. Tem atividade social, onde você é obrigado a ajudar o teu próximo. O mensageiro de Deus fala, se alguém dormir na sua casa, enquanto os vizinhos deles estão passando a noite pela fome. Ele dorme, mas os vizinhos dele estão com fome. Esta pessoa não é mais muçulmana. Essa pessoa não é mais muçulmana. Olha, está falando para nós, Sheikh Mahdi, está falando para todos vocês que estão aqui no Brasil. Você quer divulgar a religião islâmica? Seja assim. Seja um muçulmano ativo. Se você conhece seus vizinhos, estão passando difícil. Se você conhece algumas pessoas na sua cidade, no seu bairro, estão passando difícil, você não pode ficar sem preocupação. Você tem que sentir a dor deles. E festa do sacrifício, como falamos, uma das, não sei, milhares de sabedorias dessa festa é isso. A gente passar das coisas queridas de nós e ajudar o próximo, né? Nossa religião é uma religião social, manda ajudar o próximo. E queria deixar uma outra mensagem, mas esqueci. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.
Uma outra coisa que eu queria falar, é muito recomendável quando você, que bom que agora entrou na minha cabeça, se você esqueceu uma coisa, você quer que Deus faz você lembrar, né? Você abençoa o profeta Muhammad com sua família, dizendo Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Que Deus abençoe ele, profeta Muhammad, e sua família purificada. Eu já tinha esquecido o assunto, aquela frase que eu queria deixar, mas pela essa grande lembrança, pela grande recordação, Deus fez me lembrar. Quando a gente fala sobre ajudar o próximo, em primeiro lugar, nossa comunidade. Se você é muçulmano e conhece uma família muçulmana aqui, em primeiro lugar, você tem que ajudar a família muçulmana. Não me criticam depois. Olha, temos muito povo da rua, nós precisamos fechar os olhos sobre eles e depois... Não, isso é nossa religião. A ordem de Deus é imutável, não se muda. O Islã nos recomenda, em primeiro lugar, ajudar os nossos irmãos. E depois você encontra outras famílias, qualquer um. Os seres humanos são dois tipos. Ou seu irmão da fé, que tem mais direito, ou o mesmo tipo da sua criação, são seres humanos. Eles também têm direito, mas os irmãos da fé têm mais direitos. Essa mensagem que sempre fala ajuda sem julgar, ajuda a todo mundo sem julgar, sem olhar para quem, alguma coisa que é assim que fala. Isso é bom, mas segundo a religião islâmica, nós precisamos, em primeiro lugar, considerar a comunidade muçulmana, a comunidade dos muçulmanos. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe essa festa do sacrifício para nós, que Deus aceite as nossas orações, as nossas adorações nesse dia abençoado, e também convidamos todos vocês para participar nas mesquitas no dia de Eid al-Adha, no dia da festa do sacrifício, rezando junto com outros muçulmanos para ganhar os benefícios desse dia abençoado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.